Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Feche aí para mim, por favor. Isso. Tiago, Epístola do Apóstolo, do Bispo Tiago, capítulo 5, a partir do verso 17. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 17. Conforme você foi encontrando, dá um amém. Ou glórias. Diz o texto assim no verso 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18: Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Vamos orar mais um pouquinho. Pai bendito, obrigado por esse tempo. Obrigado por podermos te adorar, te louvar, te engrandecer. Obrigado por ouvir tua palavra, nem que seja por um breve tempo. Nós apresentamos nossas vidas a ti no nome de Jesus. Amém. O bispo Tiago, se você ler a epístola toda, você vai ver que Tiago é bem pesado, né? Ele tem uma escrita muito pesada, muito judaica. É um líder muito incisivo no que tange a santidade, a moral, a ética. É um líder muito voltado e primado, ou seja, tem a primazia sobre si de buscar a presença de Deus de uma forma muito mais judaica do que talvez João apresenta. E até mesmo o próprio apóstolo Paulo, que conhecia bem a estrutura de um gentio e não cobrava tanto de um gentio quanto de um judeu. Mas se você ler toda a epístola de Tiago, ele traz conceitos muito básicos, aquilo que é basilar para um judeu: oração, unção com óleo, os anciãos, que nós conhecemos como presbíteros, mas que nos tempos bíblicos são as pessoas de respeitada e elevada moral, pessoas que se apresentavam não só para Deus, mas que pagavam um preço muito alto para serem líderes. E mesmo Tiago, e esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, lembrando isso, esse Tiago não foi o Tiago que foi martirizado no início do cristianismo junto com Estevão. Esse Tiago aqui, ele tem muita coisa para contar, mas também tem muita coisa para explicar ou para entender. E ele fala de uma forma interessante, porque antes disso, ele está falando de questões de sofrimento. Ele fala de pessoas sofrerem não por coisas banais, mas ter a paciência para passar momentos de dificuldade. Ele fala sobre não se queixar da vida, ele fala de muitas coisas interessantes. E aí, de repente, ele passa a ter um entendimento, quando você faz a hermenêutica do texto, ele passa a ter um entendimento assim: poxa, a gente que escreve, a gente sempre tem que se perguntar: quem vai ler? Como vai ler? O que vai entender com o que eu escrevi? Essa é uma pergunta que todo escritor tem que fazer. Quem vai ler meu livro? Quem vai ler minha carta? Quem vai ler minha tese? Quem vai ler? O que vai entender o que eu escrevi? Será que vai entender o que eu quis? Será que está sendo bem claro enquanto escrevo? Será que vão compreender onde eu quero chegar com o meu raciocínio? Então, Tiago tem essa preocupação um pouco pedagógica, um pouco assim, sabe, de mestre, e ele fala assim, quando ele vai falando assim: está entre vós alguém doente? Chama os presbíteros, ou seja, não há necessidade de vocês sofrerem. Tiago quer desembaraçar a maneira das pessoas verem o Evangelho. Tiago quer que as pessoas entendam que Cristo fez muito mais do que trazer uma religião. Cristo é um novo e vivo caminho. Ele trouxe um acesso. E aí ele recorre ao seguinte: Elias, porque Elias está no imaginário judaico. Assim como Davi, assim como Abraão, assim como Moisés, Elias é alguém que está dentro do imaginário judaico. Assim, Elias era um homem sujeito às mesmas fragilidades, em outra versão, as mesmas fragilidades que nós, mas orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu, e orando novamente, trouxe chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que ele quer dizer com isso? Ele colocou Elias para que as pessoas pudessem dizer o seguinte: gente, o Elias não é sobrenatural, sobrenatural é o Deus de Elias. Quando Deus fala com Josué, no primeiro capítulo que leva o seu nome, diz: Josué, não temas, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você.
é um recado muito bem claro, dizendo assim, o segredo de Moisés não é Moisés, o segredo de Moisés sempre fui eu. Não tenha medo de produzir ou reproduzir a vida de Moisés, porque eu sei separar você de Moisés, que são duas personalidades diferentes, mas o meu agir é o mesmo, independente das pessoas. Quando o Tiago traz isso para nós, eu começo a pensar sobre isso. Porque nós não queremos, porque nós não buscamos, e porque nós não confiamos que Deus pode fazer conosco o que fez com Elias. Você já parou que quando você lê as histórias de Moisés, de Elias e de Davi, você diz assim, uau, Deus é tremendo, mas eu não valho nada. Deus é lindo e eu sou feioso. Não, se a gente vai trabalhar com antagonismos, né, antônimos, sabe, Deus é poderoso e eu sou fraco. Deus é bom e eu sou mau. Deus é grande e eu sou pequeno. Só que isso não é necessariamente uma verdade. Porque o papel de Jesus para conosco é justamente nos transformar em pessoas melhores do que éramos. E a pergunta que nos fazemos hoje, somos muito melhores do que fomos um dia? Olhe para você, e é uma pergunta que eu não posso responder para você, posso responder a minha por mim. Você é muito melhor do que já foi um dia? E se não é, por que não é? Por que você não se tornou uma pessoa melhor do que quando Jesus te encontrou? Quando Jesus estendeu a sua mão. E em quem você se transformou depois disso? Já notou que às vezes nós cristãos paramos e pensamos assim, lá no íntimo, né, entre nós, não vamos falar isso para ninguém, às vezes até falamos, gente, não sei, mas parece que quando eu era do mundo eu era mais feliz. É relativo isso, eu entendo o que a pessoa está dizendo. Poxa, eu ria mais, eu brincava mais, eu ia a mais lugares, eu me divertia mais. E, no entanto, depois que eu me tornei evangélico, cristão, crente, sei lá, está sempre tudo pesado, está sempre tudo estranho, está sempre tudo esquisito. Parece que a qualquer momento Jesus está voltando, o arrebatamento, o diabo, o céu, o inferno, e eu fico numa tensão muito grande. Gente, que Jesus vai voltar a qualquer momento, amém. Que há um céu e um inferno, amém. Agora, se você está tenso, não culpe Deus, nem o céu, nem o inferno. A culpa é sua. Porque você não sabe viver a vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente se restringe a ter uma vida boa com Deus especial, porque nós nos enchemos de problemas, nos enchemos de ziquezira. Olha, gente, quer um ser humano mais ziquezirento é crente. Meia hora de conversa com crente, você fica abismado. Jesus, como é que ainda está vivo? Tu fica pensando no Globo Repórter de hoje, veremos os crentes, como vivem, onde moram, o que comem, as tribulações que eles passam. Irmão, é uma coisa incrível. Tu começa a conversar com um atribulado, pastor, você não sabe a prova que eu estou passando, varão, meu Deus do céu. Vai ficar, Jesus, tem misericórdia de mim agora, porque vai que eu vou ouvir. E aí você ouve 1, 2, 3, 4, 5, 10, como pastor, tu ouve 100, 200, e você diz, será que tem alguma coisa errada com a vida cristã? Ou será que tem alguma coisa errada com um cristão que não sabe viver a vida cristã? Se Jesus prometeu vida e vida em abundância, por que eu estou tendo uma vida mitigada? Se Jesus me prometeu prosperidade, por que eu vivo uma vida apertada? Se Jesus me prometeu alegria do Senhor, que é a minha força, por que eu não sou alegre e não tenho força? Se Deus me prometeu estar contente, no exemplo paulino, em toda e qualquer circunstância, por que eu só me alegro em alguma circunstância e outra não consigo me alegrar? Se Deus me prometeu uma paz que excede todo entendimento, a paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá, por que eu não tenho paz nem para dormir? Você entende como a gente entra nos paradoxos do cristianismo, quando a gente entra, sabe, no momento que você começa a se olhar e fala assim, meu Deus, que vida eu estou vivendo? O que eu estou vivendo aqui? Que vida é essa? Aí Tiago diz assim, olha, Elias tinha as mesmas paixões que nós, mas orou, pediu, e durante 3 anos e meio ele deu uma ordem. E aí eu comecei a me perguntar, o que Elias tem que eu não tenho?
E eu vou rapidamente elencar algumas coisas que eu entendo que Elias tem. Elias tem uma obediência cega a Deus. Você já notou que Deus mandava Elias fazer as coisas e ele sempre fazia? Elias de Tisbé foi para o cemitério, no momento do enterro do arquiteto de Acabe, ele detona o Acabe no meio do féretro. Todo mundo ali, ele começa, assim diz o Senhor, e e corre e vai para a caverna. Vai para a caverna, irmão, porque ele mesmo profetizou que ia ter seca, falou, vou para um lugar, chega lá, ele fica perto de uma fonte, a fonte de Querite, todo mundo começando a passar perrengue, Elias bebendo. Mas se ia parar de chover, você sabe que tem rios subterrâneos, então os rios subterrâneos, eles iam parar, iam se extinguir, não haveria água na fonte. E o Senhor ordenou corvos que dessem comida a Elias. E Elias obedientemente, as pessoas falam, não é bem corvo, é que a palavra de Deus, gente, corvo, bicho inteligente igual corvo eu nunca vi, bicho ladrão inteligente é corvo. Você acha que corvo é padeiro? Como é que o corvo trazia pão para Elias, gente? Alguém passava perrengue com o corvo, dava mole e O corvo trazia pão e carne todo dia para o Elias, irmão. Entenda? O corvo não era padeiro e o corvo não era açougueiro. Então o corvo, ele arrumava, Deus falou, dei ordem, ordenei os corvos para te alimentar. O que Elias fez? Tá maluco? Eu vou comer com... Elias, levanta aí e vai para Serepta. Ordenei uma viúva que te sustente. O que Elias fez? Que vergonha! Eu serei sustentado por uma viúva. O que a palavra de Deus diz lá em Levíticos? Como eu posso ser? O que Elias faz? Levanta e vai para Serepta e vai procurar a viúva. E veio a voz do Senhor e disse, Elias, levanta e volta a Israel. Elias faz o quê? Minha filha, acabou, tenho que voltar a Israel. Elias procura Acabe. O que Elias faz? Procura Acabe. Elias vai ao Monte Carmelo e chama. Elias em todo o tempo, veio a voz do Senhor e disse Elias, e veio a voz do Senhor e disse Elias, e veio a voz do Senhor e disse Elias. Agora, quando vem a voz do Senhor para nós, o que fazemos? Não, mas por que eu tenho que fazer isso? Não foi o errado não sou eu. Por que eu tenho que dar? Todo mundo lá pega, só eu que tenho que ser o doador. Por que eu tenho que perdoar? As pessoas me machucam e ninguém vem me pedir perdão. Dá-lhe lambada. Mas por que só eu tenho que trabalhar? Quer dizer que eu tenho que me esforçar, eu tenho que doar mais e o povo fica lá de braço cruzado me olhando. Nós somos relutantes à voz de Deus. Nós somos reclamões, nós estamos sempre ponderando a voz de Deus. E um detalhe, e algo que eu vi de Elias, Elias não ponderava, Elias obedecia. Repita comigo, Elias não ponderava, Elias obedecia. Então eu comecei a enxergar uma coisa, eu não sou tão obediente quanto Elias. Tenho uma dificuldade muito grande em obedecer tudo o que Deus manda. Nós obedecemos aquilo que nos agrada. As outras coisas nós tentamos negociar com Deus. Só que sabemos de uma coisa, com Deus não tem negócio. Sim, sim, não, não. O que passa disso? É procedência maligna. E a gente começa a entender por que o avivamento não vem. Porque negociamos a vontade de Deus quando ela é inegociável. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós tentamos torná-la um pouquinho melhor para a nossa convivência e conveniência. E aí não tem avivamento que dê jeito. Não tem nem avivamento. Porque para andar com Deus, você tem que andar 100% com Deus. Elias não negociava. Elias era obediente. Segundo, Elias era extremamente crédulo. A Bíblia não diz como é que Elias ganhou poder. Como é que Deus combinou com ele que ia dar poder para ele. A gente só vê Elias mandando e a coisa acontecendo. A gente só vê Elias fazendo e as coisas acontecendo. Mas quando é que foi que Elias, como é que Deus falou? Elias levanta, como ele fez com Moisés, né? Toma vara, toma um cajado. Não, a gente não sabe como surgiu o poder de Elias. Agora a gente só sabe uma coisa. Elias tinha uma autoridade tão grande que aquilo que ele mandava acontecia. Elias tinha uma autoridade muito grande. Por que Elias tinha isso? Porque Elias, ao ouvir a voz de Deus, ele cria no que Deus falava
e ele executava o que Deus mandava. Elias cria tanto nele, Elias tinha tanta fé no que ele fazia, no Deus que ele servia, que no momento do Monte Carmelo, ele debocha dos profetas. Gente, grita mais. Quem sabe Baal foi dar uma voltinha ali. Quem sabe Baal foi lá no sul da África. Eu estou parafraseando aqui. Quem sabe Baal foi ali ver os fenícios, né? Voltar um pouquinho ao norte. Quem sabe Baal foi na Grécia visitar Zeus. Gritem mais, lancetem mais. Elias debochava. Elias estava tão confiante no que ele tinha, em quem ele era, que ele falou assim: agora é minha vez? Posso? Vocês deixam? Pega a carne do cordeiro, reparte, picota. Agora jogue água, não uma, não duas, não três, mas 4 vezes. Qual é mesmo a nossa aposta aqui? Quem fizer a oferta ser como? Incendiado. O holocausto tem que ser incendiado. Como é que você incendeia algo que foi molhado 4 vezes por jarras enormes? A confiança de Elias era tão grande que ele falou: pode jogar água, pode jogar água. E ele faz isso. E quando ele ora, o que acontece? E o povo começa a gritar o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A capacidade que Elias tinha de entender o que ele podia fazer era muito grande. Então Elias era extremamente obediente, e Elias tinha uma visão poderosa de quem ele era, ou o que ele podia fazer. Mas aí Elias tem um defeito. Eu não vou contradizer Tiago, só estou trazendo um contraponto. Elias não tinha noção de quem ele era para Deus. Qual é o seu contexto no contexto geral? E uma coisa que eu noto no nosso meio, nós batemos muitas vezes no peito e falamos assim: eu sei o Deus que eu sirvo. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Eu tenho certeza que no momento que eu dobrar meu joelho ao Senhor, ou seja, nós temos convicção de quem é Deus para nós, nós temos convicção do que podemos potencialmente fazer com Deus, mas nós não temos convicção, noção do nosso papel no todo. E Elias não compreendeu quem ele era e para o que Deus havia preparado ele. E todas as vezes que você não entende onde Deus está te colocando, você não consegue operar de forma correta com Deus. Porque os crentes, os evangélicos não conseguem avançar, porque eles entendem o que estão buscando, eles sabem o que querem, eles sabem que tem que obedecer a Deus, mas não entendem qual é o seu papel no âmbito geral. O que você representa na engrenagem do reino. Onde Deus quer te levar. Deus não pode te levar a um lugar onde você não está preparado para ir, porque você ainda não tem noção do que você representa nas mãos de Deus. Quando Jesus vem à terra, ele sabe o que ele tem, de onde ele veio, para onde ele vai, mas ele sabe o que significa o ministério dele para o reino. Quando Paulo recebe apostolado, ele entende, ele passa a entender o que ele significa para o reino. Paulo não olha mais para as pessoas, ele olha para um todo, para uma engrenagem, e entende que o papel dele não é único. Na verdade, ele terá outras pessoas que virão após ele, mas ele entende que o papel dele é um papel que vai preparar o caminho de outros, assim como João Batista preparou o do Senhor Jesus. O nosso maior problema é que nós hoje, de uma forma muito egocêntrica, a gente olha muito para nós, o que eu posso fazer, o que eu posso ganhar, onde eu estarei, e o que Deus fará por mim. Quando, na verdade, a história do avivamento vem para homens e mulheres que diz: o que eu farei pelos povos, o que eu farei para as nações, o que eu farei para este bairro, o que eu farei com este país, o que eu farei com esta igreja. Avivamento não vem para nos dar satisfação nem nos alegrar. Avivamento vem para impactar as pessoas. Avivamento vem para as pessoas olharem para você e ver Deus na tua vida. Avivamento vem para as pessoas olharem para você e ver que você tem uma vida diferente da maioria, ou se não da grande maioria.
Avivamento vem não para você provar nada para os seus parentes, ou para você dizer que você tem isso, não tem aquilo. Avivamento vem para as pessoas olharem para você e ver Cristo em você. Portanto, resplandeça a vossa luz, para que os homens, vendo as boas obras em vocês, glorifiquem o Pai que está no céu. Vós sois sal da terra e luz para o mundo. E nós talvez não queiramos ter o comprometimento de Elias. E falhamos onde Elias falhou. Onde Elias falha entendendo que ele poderia ir a Jezabel. Mas qual foi o mal que ele fez? O mal foi que o tempo todo veio a voz do Senhor. E veio a voz do Senhor. E veio a voz do Senhor. Mas chega na hora que Elias vai lá para a casa de veraneio para buscar Acabe e Jezabel. Você não tem no texto. E veio a voz do Senhor e diz: levanta-te, Elias, e vá à casa de Jezabel. Ele vai por conta própria. Deus não mandou, Deus mandou, agora espera. E quando ele faz aquilo que ele quer, ele ouve o que não quer e se decepciona achando: poxa vida, o que deu tudo isso? O que temos de crentes decepcionados? O que temos de profetas decepcionados, pastores decepcionados, ministros decepcionados, evangelistas decepcionados, obreiros decepcionados, porque na verdade por muitas vezes fazemos coisas que Deus não nos manda fazer e nos decepcionamos porque queremos o resultado, porque tudo que fizemos até então com a vontade de Deus deu certo, mas agora a gente não sabe discernir que não foi vontade de Deus, foi a sua, foi a minha vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a minha não presta. E quando a minha opera, a de Deus não opera. Entenda o que Deus quer de nós. Deus quer de nós que nós tenhamos entendimento de onde estamos inseridos no reino. Onde você está? Quem é você? Vivemos um tempo muito egocêntrico. Tudo tem que girar em torno de nós. As bênçãos, os milagres, as transformações. Se você parar para pensar dentro daquele conceito de Paulo, Efésios 4:11, a uns pelo Espírito, Deus ungiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que mais chama atenção é o evangelista. O que mais faz milagres é o evangelista. O que mais tem profusão de poder é o evangelista. Por quê? Porque, de uma forma geral, é o que vai servir o mundo, é o que vai impactar o mundo, é o que tem que mostrar poder para o mundo. O apóstolo ele vai trazer organização para o reino, então ele está trabalhando com pessoas que já conhecem Jesus. O profeta vai profetizar para orientar a igreja, orientando a igreja onde ela tem que estar. O pastor ele vai cuidar e orientar aqueles que vierem para o rebanho, e o mestre tem que ensinar, discipular. Mas o evangelista é aquele que vai romper barreiras e ir lá para fora, junto com os missionários. Ele precisa ter capacidade de cura, de libertação, de ressuscitar mortos, fazer o céu cerrar, fazer chover, abrir mar. E eu conto para vocês todas as histórias que eu conheço de coisas sobrenaturais, histórias reais no Brasil e fora do Brasil, era com evangelistas, eram com missionários. E eu falava assim: por que isso não acontece com pastores? Porque na verdade eles entendem qual é o papel deles. E às vezes nem os pastores entendem o seu papel. Às vezes nem aqueles que estão no ministério entendem seus papéis. Muitas vezes nós buscamos de Deus coisas que Deus não busca para nós e não quer de nós. E nos colocamos numa posição muito complicada com Deus, porque Deus não nos mandou ser aquilo. Ele já nos destinou a ser outra coisa, mas a gente busca ser aquilo que os nossos corações desejam ardentemente. Cantamos: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, mas nossos vasos têm braços, pernas, cabeça e correm da mão de Deus. Quando o oleiro vai buscar o vaso, pum, dá um pinote, meu irmão. Pior, cai da escada e quebra, e Deus vai te achar de qualquer jeito, não adianta, vai te colar todinho. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Meu irmão, isso é perigoso. Não vou ler, quebra a minha, não precisa não, você mesmo se quebra, você dá um salto, plá. Aí, Senhor está me quebrando. Não, Deus, e eu estou te quebrando, você está se quebrando, eu estou te remendando. Não estou te quebrando, até hoje eu não te quebrei. Você não sabe o que é eu te quebrar. Então o que eu passei até hoje? Você se quebrou até hoje. Porque eu, quando quebro, eu restauro tudo. Essa é a diferença de você saber se foi Deus quem te quebrou ou se foi você quem se quebrou.
Deus, quando quebra, Ele restaura tudo, faz tudo novo, tudo de novo. A gente, quando restaura, a gente pega um super bonder mequetrefe com colinha. Já viu? A internet é cheia desses negócios, né? Você usa uma cola com isopor, com esmalte. Eu falei, gente, desculpa com todo respeito, uma macumba que o cara faz para colar uma tela. Eu falei, dá tanto trabalho, irmão, que dá vontade de comprar outro. Como colar não sei o que? Aí o cara pega o algodão, pega o super bonder, mistura assim, joga com pedaço. Falei, gente, tá dando preguiça de ver, perdão. Você pode colar tudo. Falei, meu pai, o cara cola dentadura, Rhodes, cola, meu irmão toca cola tamanco, cola tudo. Aí fica ali um tutorial de 5 minutos. Eu falei, meu pai, aí fica uma coisa feia, você não sabe fazer, você não tem a prática da pessoa que fez o vídeo, você não tem a manha do cara, quando você faz, fica aquele borrão, aquela coisa, você fala, ai meu Deus, ficou feio, e agora? E não sai. Não tem a manha, procura um profissional. Não é? Não, o meme não é esse? Se não tem a manha, procura um profissional. Mas é. Aí a gente diz assim, não, eu vou dar um jeito na minha vida. Meu irmão, era melhor quebrado. Pelo menos tu estava paradinho na sua, aguardando socorro. Agora tu acha que pode. Todo estranho, todo esquisito, cheio de cicatriz. E o que é pior é quando a gente acha que pode ministrar a vida dos outros. É o que é pior. É quando a gente acha que pode servir, que pode fazer, que pode acontecer, que pode chegar. E Deus diz assim, esse louco, essa louca, está fazendo o quê? Vai se quebrar de novo para deixar, pai. Vocês conhecem muita gente assim, né? Aleluia. Como conhece? É diferente quando Deus nos trata. Elias não entendeu, volta decepcionado, e aí acontece conosco o que aconteceu com Elias. Decepção, quero dormir, quero morrer, não vai dar nada para mim mesmo, sou melhor que meus pais, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui, acaba logo com a minha vida. Elias entrou no formato Juan Antônio, né? Novela mexicana, oh Juan Antônio, eu sou melhor que meu padre, me mama. Misericórdia. Tem gente que vai orar com Deus, Deus amado, eu não sei o que tu queres comigo, pai. Eu não sei por que eu estou aqui nesse mundo ainda. Por que você não me leva? Fala sério, irmão, que tu ora assim. Fala sério que tu se desmingua, sabe, com Deus. Tu coloca a mão para Deus, ai Senhor, nada dá certo para mim. Elias purinho na veia, né? Elias na veia. Quero a morte. Não morre não, vai se alimentar, vai. Vai caminhar, vai. Come e caminha. E como Elias, a gente faz o quê? Não, já sei que o pastor vai pregar, sempre a mesma coisa. Não estou falando aqui, estou falando em muitos lugares, já vi. Mas aí, quem vai pregar? Isso aí eu já conheço. Se conhecesse mesmo, não estava aí, vivia o que prega. Então, se Deus está fazendo você vir pela 5ª vez a mesma mensagem, você não aprendeu nada. Verdade é essa. Você está ouvindo a 5ª vez, na 5ª boca diferente. A mesma mensagem é sinal de que Deus não aprendeu. Precisa aprender. E a gente entende que não tem que comer. O anjo come, não quero. Sabe, é uma hora que Deus tem que te sacudir, mas come. Ouça, aprenda, reflita. Examine-se e vai caminhar. A pior coisa é quando nós nos perdemos daquilo que Deus nos deu. E Elias se perdeu. Como é que Elias se perdeu? E veio, a voz do Senhor disse, caminha com essa comida, com a força desse dia, caminha 40 dias e 40 noites e vá para Horebe. Horebe é uma das montanhas da Cordilheira do Sinai. Horebe é o maior, é o pico da cordilheira. Elias foi para onde? Caverna. Ele foi para a região montanhosa, mas não foi para Horebe. Ele foi para uma caverna. Tem muita gente dentro da igreja, mas não está em Horebe, está dentro das cavernas.
Tem muita gente dentro das cavernas, mas eu estou onde Deus mandou. Não, Deus não te mandou para a caverna, Deus te mandou para o Horebe, é mais em cima. Não é aqui. E aí Deus maravilhosamente disse: Elias, o que fazes aqui? Não é o que fazes aqui no Horebe, é o que fazes aqui na caverna. É Deus muitas vezes nos visitando na igreja, dizendo: o que você está fazendo aí sentado no banco? Ué, estou te adorando. Estou te buscando. O que você está fazendo aí sentado aí, meu filho? Não, estou na tua casa. Não quero você na minha casa, eu quero primeiro você na minha presença. Porque quando você sai da minha casa, nem na minha presença você fica mais. Eu te quero na minha presença, para depois na minha casa. Não adianta você estar na minha casa quando você não está na minha presença. Muitas pessoas estão na casa de Deus, mas não estão na presença de Deus. E estar na presença de Deus é algo que você desenvolve dia e noite, noite e dia, na sua própria vida, com a sua própria família, em qualquer lugar que você vá. É quando você verdadeiramente tem Deus na sua vida, independente de estar ou não dentro do templo, independente de estar ou não dentro de casa. E muitas pessoas têm estado na igreja, mas não têm estado na presença de Deus. E estar na presença de Deus não é cantar, não é orar, não é Bíblia. Estar na presença de Deus é sentir, é viver, é conviver com a presença de Deus. Para a gente encerrar, Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Com todos esses problemas de Elias conseguiu impactar uma nação. Poxa, pastor, tanta coisa ruim sobre Elias? Não, muita coisa boa. Eu estou mostrando as paixões de Elias, as fragilidades de Elias. Mas o que Elias tinha de bom? A unção de Deus sobre a vida dele era maravilhosa. Era tão maravilhosa que Deus falou assim: saindo daqui, unge Eliseu em teu lugar. Ensina a ele o que você já sabe. Porque Eliseu não foi profeta logo de cara. Passou mais de uma década acompanhando Elias. Eliseu teve que aprender a conhecer Elias e ficar no mesmo espírito, na mesma personalidade que Elias. Eliseu teve que entender como funcionava a mente de Elias para poder ocupar o ofício de Elias. Olha que interessante. Eliseu passou a ser o ajudante imediato de Elias. Eliseu já conhecia o olhar de Elias. Eliseu já conhecia a puxada de sobrancelha de Elias. Eliseu já conhecia a olhada repentina de Elias. Opa, seu Elias não gostou. Ele já conhecia as patadas de Elias, aquela grosseria do Elias, o xureque 2.0 de Elias, já sabia que Elias... Pronto, acabou. Eliseu começou a entender. Eliseu literalmente estava na mente de Elias. Deus só te dará o que está de bom nos outros quando você copiar o que é de bom nos outros. Deus só te dará aquilo que tinha em Moisés, em Elias, em Jesus, em Paulo, quando você começar a entender como funcionava Deus na vida deles. Há um momento que você quer ser como as pessoas, mas depois você entende que você não tem que ser como elas. Você tem que estar preparado como elas para ter o mesmo poder que Deus atua na vida delas. E é isso que nós precisamos. Entender como Deus age com algumas pessoas. Como Deus dá autoridade para algumas pessoas. Como Deus ouve tão fácil a oração de algumas pessoas. Como é que Deus surpreende de forma poderosa algumas pessoas. Como é que Deus interage com essas pessoas? Como é que Deus ouve a oração dessas pessoas? Como é que Deus responde à vida dessas pessoas? E no mundo em que estamos, sem tempo para nada, perdendo tempo com tudo, é necessário que você comece a parar a tua vida para observar como Deus quer trabalhar com você. A multiforme graça diz respeito a Deus te tratar de forma personal, com o mesmo poder que Ele dá para todos. É Deus adequando o poder dele na sua personalidade e Deus transformando a sua personalidade para você se adequar ao poder dele. Enquanto você não entender o que Deus quer com você, você não terá aquilo que Deus tem para você. Enquanto você não quebrar dentro de você uma certeza que Deus não te deu, infelizmente, você não terá mais certezas de nada. Às vezes eu acordo convicto de que vou fazer certas coisas durante o dia.
Mas quando chega assim, lá para as 9, 10 horas da manhã, eu já estou no meio de tantas coisas para fazer. Eu digo assim, meu Deus, não era bem isso não. Mas como é que eu vou conseguir fazer aquilo? E eu começo a tentar, a minha cabeça é muito administrativa. Eu faço 10, 15 coisas durante o dia todo, irmãos. É sério. Entre milhares de coisas, estar no YouTube é uma delas. É uma hora que eu separo, mas antes disso já fiz muitas coisas. Depois disso vou fazer muitas coisas. Até de noite. Então a minha cabeça trabalha como programa isso, programa aquilo. Começa aqui, você vai fazer aqui, vai aqui no banco, vai na igreja, vai fazer isso em casa. Só que tem dias que eu digo assim, eu vou para lá fazer isso, isso, isso. E de repente vem algo em mim e diz assim, não, você não vai. Mas eu preciso ir, é um compromisso, é uma disciplina. Disciplina não é o que eu gosto. Disciplina não é o que eu quero. Disciplina é aquilo que eu preciso. Eu preciso fazer. Só que isso sou eu com as minhas agendas, com as minhas necessidades, com a minha administração. Só que às vezes eu tenho que lembrar que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, qual me amou e se entregou por mim mesmo. E às vezes Deus fala assim, desculpe interromper a sua agenda, mas eu quero que você faça isso. Desculpe interromper sua necessidade, mas eu quero que você cumpra a minha necessidade. Desculpe te tirar do meio dos seus problemas, que são realmente, tá fazendo você perder o sono, mas eu preciso que você resolva um problema que eu tenho. Desculpe tirar você do seu sonho de crescer e de vencer, mas eu preciso que você vença uma batalha aqui primeiro. Desculpa tirar você do seu aborrecimento. Eu sei que a gente tacou pedra, falou mal de você, te persegue, mas eu preciso que você se levante, seja forte, porque alguém está precisando de você aqui. Você entende que Deus faz essas brincadeiras conosco? Você está sentindo pena de você? Deus não dá tempo não, filho. Tem gente que está com coisa pior do que você. Vem para cá, vem. Sabe, fala assim, tem gente que gosta de ver, cada um vê Deus de uma maneira, né? E Deus permite. Você só não pode deixar de vê-lo como Deus. Tem uns que vê Deus como um juiz. Juiz, não do Supremo, né? Pega até mal. É um Deus muito além disso, está pegando mal. Ultimamente, falar de Supremo no Brasil pega mal. Tem uns que vê Deus como esse juizão, bateu o martelo, acabou, não tem volta. Tem uns que vê Deus como advogado. Tem uns que vê Deus como Papai Noel, né? Me dá a minha bênção para depois. Tem gente que vê Deus, sabe, como um Deus Zeus, com um raio na mão, doido para pegar um crente desavisado. Ai, peguei, opa, yes. Doido, Deus está esperando o camarada virar a cor, vai agora, pei, derrubou o boneco lá na esquina, pecador imundo, se arrependa, rapaz. Irmãos, eu vejo Deus como um grande comandante, não sei porquê, eu vejo Deus como bem Capitão Nascimento, assim, acabou o frigote? Sabe aquele momento que você diz, Deus, eu não sei o que, Deus, acabou? Se recompõe, vamos embora, acabou, olha quem é você. E aí você toma um choque de realidade, tipo assim, ei, é porque Deus deixa de olhar para mim, começa a olhar para todos e diz assim, olha onde você está inserido, não dá tempo para você ser assim. Olha a tua família olhando para você. Olha os teus amigos do trabalho olhando para você. Olha a tua igreja olhando para você. Olha os teus vizinhos olhando para você. Não dá tempo de ficar na deprê. Se recomponha, você está em guerra. Não dá para ter crise existencial, porque eu já existo para você. Não dá para reclamar disso, daquilo, o mundo é mau e difícil, você já sabia quando nasceu. Faça alguma coisa a respeito desse mundo mau e difícil. Ou você torna ele melhor, ou você vence ele. Mas não fica como está. Porque assim você não vence nunca, em lugar nenhum. Avivamento não é só um momento de choro, oh meu Deus. Avivamento é o momento quando Deus se revela para você de uma forma tremenda e poderosa. Avivamento é quando você começa a enxergar quem é você e quem é Deus. E aí, irmãos,
hora que você diz: Deus, o que eu estive fazendo até hoje? Agora eu estou entendendo quem o Senhor, quando eu entendo quem sou eu. E às vezes isso tem que ser uma revelação de Deus para a tua vida, sabia? Moisés, com todo aquele poder que ele tinha, ele só foi compreender a grandeza de Deus quando pediu: deixa-me ver tua face. E Deus falou: você não pode ver a minha face. Se eu não posso, quem pode? Aí na terra ninguém. Mas eu tenho muito poder. Não poderá ver a minha face. O poder que eu te dei não é para você, é para eles. O poder que eu te dei é para influenciar. O poder que eu te dei é para transformar. O poder que eu te dei é para guiar. O poder que eu te dei é para cumprir metas. O poder que eu te dei é para administrar, é para liderar. Não confunda o poder que eu te dei com o dono do poder que sou eu. Não é porque você tem meu poder, conhece Bíblia, profetiza e tem visões e faz e acontece, que as coisas são como você quer. Você ainda não pode ver a minha face. Entenda que às vezes nós achamos que é muito fácil entender quem é Deus, quando na verdade nós não entendemos nem quem somos nós diante de Deus. A primeira coisa que eu tive que aprender, eu buscava muito a Deus, falava: Senhor, madrugadas, eu quero te conhecer. Eu me lembro, no início dos anos 2000, cantava: quero te conhecer. Botava baixinho, né? David Keelan, né? Quero te conhecer. Quero te ver. Emocionados.com. Nossa, eu emocionadão, quero te conhecer, eu quero te tocar, quero te abraçar, vem minha noiva, eu quero tocar, eu quero fazer, quero te conhecer, quero te abraçar, quero deitar no teu colo, quero deitar no teu ombro. Meu irmão, tinha um momento que você até confundia se a música era da igreja, se era do mundo. Jesus, você quer do David, que não é do Vando? Não, irmão. Que é uns negócios, umas letras meio doidas, tipo assim: Jesus, isso é de Jesus ou é do mundo? Porque, cara, deitar no colo, no ombro, puxar sua barba, receber carinho, foi de Jesus. Sabe essa coisa assim que você falei: Jesus, acho que eu estou ficando já confuso com esses hinos. E um dia eu me lembro, estava numa vigília, ali na Vila da Penha, e eu, igual um caracol no banco, Senhor, eu ia pregar antes, né? Ia pregar lá para as 3 horas da manhã, o pessoal só botava para pregar 3 horas da manhã. Vamos botar uma hora para pregar 3 horas da manhã, bom horário bom para ele pregar 3 horas da manhã. Era pinga-fogo, né? Pinga-fogo, tá, aquela coisa, tem. E eu falei: Senhor, quero te conhecer, Deus, eu vou subir do púlpito agora, Pai, eu vou falar de Ti. Como eu vou falar de Ti se eu não Te conheço, Deus? E houve um momento que houve um silêncio mesmo na igreja. Não sei se o pessoal estava dormindo, a intercessão, sei que eu estava ali orando, deu um silêncio na igreja, irmão. Deus fez dar um silêncio para eu ouvir nitidamente a voz dele falando assim comigo: ei, você não pode me conhecer se você não se conhece, porque a primeira coisa que eu faço é revelar você antes de mim. Se eu deixar você ser, ou se eu deixar você estar como você está e me conhecer, você vai achar que você está certo, e a sua vida não está certa. É bondade e misericórdia que está sobre ti. Quando você se conhecer, você vai se preparar, se moldar, se limpar, se estruturar para me conhecer. E aí eu vou te limpar mais e mais, eu vou te ajustar mais e mais, eu vou te ensinar mais e mais, para que você caminhe no meu temor, para que você caminhe na minha palavra, para que você entenda quem eu sou. E não me obedeça mais com medo, mas me obedeça porque me conhece.